Boa noite a todos aqueles que nos acompanham em mais uma transmissão direta da Exposente Serviços TV. Hoje, uma noite especial, uma noite de regresso do Conversa Afiada. Nós estamos no exterior, como já têm a oportunidade de ver, estamos no X Praça, onde desde já agradecemos todas as facilidades concedidas para nós podermos fazer o nosso trabalho, mas o importante neste programa é realmente aqueles que nos acompanham sempre, para além dos telespectadores. Estou-me a referir ao Dr. Ramiro Santos e também ao professor João Batista. E é para eles que eu vou passar já de seguida, dando boa noite e agradecendo mais uma vez tudo aquilo que têm feito para que este programa regressasse depois de muita gente nos ter solicitado para que ele não terminasse. E, portanto, obrigado e a palavra é vossa. Boa noite. Boa noite, João. Eu primeiro queria agradecer pessoalmente ao João por o esforço suplementar que acho que fez para estar aqui hoje e para voltar a estar, embora desde já informando que pelo menos nesta primeira fase do programa, ou da retoma do programa, que vai passar a ser, pelo menos entretanto, enquanto o João não tiver a disponibilidade que precisa, vai passar a ser quinzenal. E portanto, nós chegámos aqui a equacionar várias soluções, mas este programa, sem o João, também pela empatia que já temos, também seria diferente, tinha que se mudar o cariz, o que não era fácil. E de facto a verdade é esta, que várias pessoas tinham perguntado o que é que se passava, quando é que começava o programa, e também foi por causa disso que eu resolvi falar consigo, no sentido de ver se fazia um bocado mais de sacrifício, eu presumo que não é sacrifício de estar aqui, mas do prejuízo da vida pessoal e familiar, de maneira que precisávamos de si. Com certeza, e eu é com muito gosto que também estou de regresso. Lamento de facto que a minha vida pessoal, familiar, os meus pais idosos, doentes, e portanto exigem-me algum tempo, deslocações para fora de Esposende, e essa era a razão principal pela qual me era um pouco penoso manter aquela periodicidade. Mas é claro, a tentação, embora com algum sacrifício, o senhor também faz, Ramiro faz sacrifício, e todos os que estamos aqui presentes fazemos sacrifício, isto envolve trabalho, envolve tempo. Se quiser, digamos, tornar o meu caso especial, pois ainda que o sacrifício possa ser ou pudesse ser mais acentuado, a tentação de estar convosco também era grande e, portanto, não me foi difícil, enfim, ceder à sugestão de dar continuidade a este programa que, pelo menos para mim e penso que para nós todos, tem sido muito agradável. Pois, com certeza, e eu queria talvez começar aqui. Eu digo sempre ao contrário, eu digo Praça X, penso que o Quirino não levará a mal, que sendo aqui vizinho, eu estou como que em casa, porque de facto o meu escritório é aqui ao lado, e acho que deixava aqui um convite também expresso às pessoas que ainda não conhecem este espaço simpático, que além de ser simpático está na moda, porque também está aqui decorado, e é um espaço diferente, agradável, e é um prazer estar aqui também na Praça X, que é agora uma referência também aqui na diversão e na restauração, em Esposende, e nesta praça, que é uma praça especial, porque é a Brigada do Vento, porque é uma praça emblemática, que já teve várias intervenções, umas mais felizes, outras menos felizes, mas que é um dos espaços mais simpáticos aqui da nossa cidade. Não sei se o João concorda, mas acho que sim. Concordo e digo-lhe até que é a primeira vez que entro aqui, não por não querer entrar, mas porque de facto não saio muito, nem de dia nem à noite. É a primeira vez que entro e fiquei surpreendido, porque realmente de fora é interessante,
pela exiguidade, e aqui dentro ficamos surpreendidos porque no espaço de facto exíguo, pelo menos numa das dimensões, na largura, digamos, o arquiteto ou quem concebeu a geometria do espaço fê-lo com muita habilidade, porque não temos aqui a sensação de estar, por assim dizer, apertado, estamos bem, estamos à vontade, e o espaço é exíguo, tem 2, 3 metros de largura, é realmente extraordinário. E agora permita-me um primeiro toque de ironia, enquanto, digamos, o proprietário do espaço, de um espaço tão reduzido, conseguiu fazer um local interessante. Por outro lado, a Câmara, a entidade pública, tendo à sua disposição um largo, que não é, sendo enorme, é grande, não conseguiu devolver-lhe o carisma que ele tinha em décadas passadas. Quer dizer, o privado do pouco fez muito, o público do muito acabou por não fazer nada. Veja, portanto, este contraste entre realmente a iniciativa privada que eu defendo e a gestão pública. Bom, isto é uma ironia, mas que eu pretendia que tivesse um conteúdo mais profundo que a mera ironia. Já sabemos, é que o privado, se não for competente, leva no corpo, não é? Sem dúvida. A expressão, porque terá que suportar os prejuízos decorrentes de uma má opção, e o público é promovido, não é? A pessoa que faz a asneira ou que faz a incompetência, depois é castigada com um lugar superior, mais bem pago, é claro. E provavelmente nem que seja noutro sítio, não é? É que o proveito do privado está no ganho, naquilo que angaria no dia-a-dia através do serviço que proporciona, enquanto o público, quanto mais gasta, mais ganha. É engraçado. Bem, eu não estou aqui a sugerir que a corrupção seja um dado permanente e muito menos que caracterize a gestão deste município, de forma nenhuma. O facto é é que o público, quanto mais gasta, mais ganha. Um presidente da Câmara que gasta dinheiro, que faz obra, torna-se popular. Aquele que poupa, que amealha para os maus tempos que hão de vir, esse é impopular. Se agora transportar isso... Eu acho que as coisas vão alterando, não é? Porque temos um exemplo, não sei se é o exemplo das coisas, de que alguma coisa está a mudar, se é a exceção confirma a regra, o exemplo da Câmara do Porto, não é? Em que um presidente que primou o seu... Bem, também tem os seus reparos, mas estou a falar no que diz respeito à gestão económica ou financeira propriamente dita, em que realmente preocupado com a poupança e com os grandes gastos, ou menos grandes gastos, que depois, inclusivamente pelo partido, ter escolhido um outro candidato que despesista, não é? Que acho que é o exemplo do despesismo. Sem dúvida. Na primeira pessoa. A Câmara de Gaia tem um buraco financeiro colossal. Ora, pois, era esse o candidato. Porque a questão das câmaras, João, eu acho que do poder autárquico, é uma questão perversa, porque assim, primeiro faz-me lembrar uma família em que digamos o pai ou os pais são o Estado Central, e depois tem uma série de filhos, uns maiores, outros menores, uns mais que são os municípios, e depois, embora dê um teto a cada um, a pessoa que gasta mais que o que pode nunca é penalizada. Antes, pelo contrário, até causa inveja aos irmãos, até consegue fazer brilharetes perante os irmãos, que até mudou de carro, até compra um novo topa de gama, não sei quantos, e alguém há de pagar a fatura, não é? Que normalmente vai-se refletir sempre no coletivo, porque não vai haver meios para depois repartir e aguentar. E tanto, o que é que eu acho? Neste momento, o poder autárquico chegou a este jogo perverso, que às vezes nos autarcas, estou-me a referir aos municípios mais mediáticos, quanto mais gastam, mais retorno têm em termos de imagem, de competência, e o eleitorado, a opinião pública, muitas vezes não quer saber nem censura se está a gastar para além de... Se não fosse esta questão da Troika e da administração, nós não estaríamos hoje, se calhar, a falar nisto, mas estaríamos a falar que digamos, o Filipe Menezes revolucionou o Gaia, é verdade, mas ultrapassando a capacidade normal de endividamento da própria autarquia. Por isso, concordo consigo em realmente
este modelo de gestão autárquica é dado aos abusos precisamente por não haver, não é que não haja fiscalização, mas não, tinha que haver criminalização da má gestão que arruína, eles não podem falir, quer dizer, poder até podem, mas do ponto de vista técnico não, são organismos do Estado, isso significava a própria falência do Estado. Sem dúvida. Agora, quanto à praça, a praça já esteve pior, não é? Embora dizem que agora que, enfim, acho que ainda está longe, está mais próximo da gestão urbanística moderna, que é aquilo que eu chamo as eras de Camilho, não é? Porque parece que tem aversão àquelas árvores tradicionais de grande porte que animavam as praças, que ainda animam nos municípios do interior, e os jardins. E, portanto, não sou apologista deste modelo, enfim, ali a Catraia, tudo bem, funciona poucas vezes, não sei se é por causa do custo da manutenção, mas que devia isso também ser previamente estabelecido antes de ter feito o investimento, mas está melhor que o que estava a anterior intervenção, acho que estaremos de acordo. Com certeza estamos. E a pena não poderem transformar, que era o meu sonho, tirar aqui a área residencial e transformá-la em zona de bares e restaurantes. Isso acho que era o primeiro passo. Para tornar que... Tem todas as condições para isso. Exatamente. Aliás, nós estamos a ver imagens neste momento da praça. E com respeito para os moradores, pois eles estão aqui e querem direito ao sossego, como é lógico, mas que a pouco e pouco, se pudesse transformar isto numa zona que, aliás, entendo que deve ser essa evolução dos centros urbanos e deixar zonas específicas para os bares em que não haja esta guerrilha entre quem quer descansar e quem se quer divertir. Que coexistindo com as zonas habitacionais é muito difícil. É difícil. Bom, é difícil, mas seria possível, mas com certeza que é possível apenas reduzir o movimento no exterior e confinando ao interior, o que também não é muito agradável, sobretudo no verão em que as pessoas querem usufruir do ar livre. Mas também não é a esplanada nem o ruído das pessoas a conversar que vai incomodar os moradores, é sobretudo a música no nível sonoro excessivo. Se essa questão da música for devidamente controlada, por exemplo, há bocadinho estávamos aqui e a música ambiente era agradável, uma música tranquila, o chill out, que não incomoda ninguém, mantido o nível sonoro em limites razoáveis, penso que isso não iria incomodar os moradores desde que fechassem as janelas, com certeza. E portanto aí eu não diria que não diria que mais esplanadas não iriam valorizar esta praça, mas não está mal. Até porque esta praça, relativamente aos restantes locais de esposas, tem uma vantagem absoluta, é o abrigo. Está abrigada da Nortada, e como está abrigada da Nortada, ainda que esteja desagradável na marginal, aqui está acolhedor. Portanto, esta praça tem essa vantagem estupenda que as pessoas compreenderam, aliás, o senhor tem visto, e muito melhor do que eu, uma vez que tem aqui o seu escritório, que no verão, ou melhor, a partir do bom tempo, esta praça enche-se de gente. O ano passado, no verão... E não enche mais porque não tem mais estabelecimentos, não é? Não tem mais, mas está muitíssimo bem, está agradável. É claro que, agora voltando aos critérios municipais, os arquitetos... talvez não tanto agora, mas houve aqui uma fase em que os arquitetos foram verdadeiros, não diria selvagens, no sentido de pessoas sem referências culturais nenhumas, e então reduziam tudo àquilo que o senhor disse, a desertos. Pegavam numa praça, retiravam tudo o que lá tinham e substituíam por um enorme espaço sem nada. Aliás, isso aconteceu em Madrid, diante do Museu do Prado, em que houve ali uma renovação da paisagem urbana, da arquitetura local, e agora não me recordo o nome da personalidade, que era uma protetora do museu, uma benfeitora do museu, que inclusivamente se acorrentou nesse local para... Brunhosa, não é? Diga? Ao melhor estilo do Abrunhosa, quando foi para o museu. Não, pois, embora fosse uma pessoa de nível elevado, até porque tinha uma fortuna grande e despendeu-a em prol da arte, portanto, em prol da arte que não era a arte da sua propriedade, mas a arte de propriedade pública. E então ela quis reclamar de forma, enfim, mais vistosa, relativamente a essa devassa brutal de uma paisagem urbana que estava ali instituída. Aqui aconteceu a mesma coisa, o arquiteto
que concebeu esta praça inicialmente era um indivíduo, com certeza, e eu, se ele me estivesse a ouvir, gostava até, claro que não estará, é uma pessoa sem referências culturais, sem sensibilidade nenhuma. Nós tínhamos aqui um larguinho que era agradável, lá aí fotografias, as pessoas gostavam, tinha as suas árvores, o seu chafariz. Mas quando foi a discussão pública sobre essa intervenção, que já cá estavam, não é? Eu não quero aqui concretizar a situação, queria dizer que nós já na altura tínhamos o programa da rádio, chegámos a falar nisso, que é uma coisa que eu também nunca entendi, que é a história do sentido estético, que é a ditadura dos técnicos do urbanismo, como se o urbanismo fosse uma coisa que estava furtada ao escrutínio dos cidadãos. É claro. São os leigos e então claro. é indiscutível. As soluções estéticas do urbanismo paisagístico, sem dúvida, está fora do comum dos mortais, ou seja, seria uma heresia nós estávamos aqui a discutir ou pôr em causa o trabalho do arquiteto ou dos técnicos que conceberam esta ideia e que está furtada à crítica. Ou seja, quem somos nós para estar aqui a discutir como se tivesse furtado muito bem, diz muitíssimo bem ao comum dos mortais. E o que nós víamos no tempo que eu me lembro, não tinha aqui escritório, mas lembro quando tinha os táxis, quando tinha os peixinhos, quando tinha tinha um estacionamento também. Tinha os bancos como agora tinha, mas via senhores idosos, ou não, tranquilamente à sombra das árvores que aqui tinham o seu significado cultural. Claro. Permita-me agora, ora bem, eu agora enverdava por uma de duas direções, mas possivelmente é mais proveitoso manter-me aqui no conceito de Esposende, as obras na Marginal. Ora bem, aquele percurso que acrescentar o percurso para os pedestres, porque os ciclistas, não, é ao contrário, os ciclistas é que andam em cima da madeira e os pedestres em cima da pedra, penso eu. Não. É ao contrário. É ao contrário. Muito bem. Ora, as pessoas passam e dizem, e eu também disse, isto até está bonito, está bem, mas há aqui um facto, aquela obra foi cara, foi muito cara. Pergunto, a durabilidade da obra, e essa é que é uma discussão técnica que as pessoas, isto é a propósito de democracia, quer dizer, a democracia realmente funciona, ou seja, a democracia existe se os munícipes, neste caso os cidadãos, como agora se diz, não há pessoas hoje, só há cidadãos. Então falemos em cidadãos. Quando os cidadãos se interessam, quando os cidadãos tiram da cabeça alguma coisa de consistente. Há uma discussão técnica, aquela estrutura de aço sobre a qual está o passadiço de madeira, quantos anos vai durar essa estrutura? Poderá durar muitos, mas vai ter manutenção. Mesmo com manutenção, se ela for feita, porque pode faltar o dinheiro para a manutenção, quanto dura? Quanto vai durar? Eu, no meu entender, não vai durar muitos anos, não vai durar 2 décadas. Quer dizer, empatou-se ali dinheiro numa obra que não é durável. E eu agora pergunto, se realmente queriam estender o passeio, porque não o fizeram com pedra, com betão, com alguma coisa que defrontasse o desafio do tempo? Aquilo é frágil, aquilo é aço, aquilo é madeira. Vamos lá ver quanto tempo dura em boas condições. E reparo, uma obra bonita, degradada, torna-se horrenda. Vamos ver o futuro João, tá bem, daquela solução. Agora uma coisa é certa, Ramiro, custou imenso dinheiro. Só o aço e do impacto ambiental e... Ramiro, o impacto ambiental é o mesmo, ou até será maior. Não, porque aquilo é uma solução sempre menos agressiva para o ambiente, para a vista e para a paisagem. Não estou a ver como. Que é indiscutível agora. Não estou a ver como, mas... Se tivermos que ponderar, e se eu também não sou... Aquilo que eu falava da ditadura, do estético, dos técnicos, claro. Falo para a economia, quer dizer. Para a economia, para a engenharia, por aí fora. Quer dizer, tem que haver... Mas eu quero dizer que se não nos podemos orientar só pelos custos, porque então... Mas repare, agora... não saímos do granito... agora o granito é que é caro. Estão furadas. Tábuas, há aqui uma parte que aquilo é tudo... As travessas, não há tábuas, aquilo 5 anos de garantia.
5 anos não é nada na vida do É o normal município. no tipo de obra, de materiais. É o normal no tipo de obra. Agora eu pergunto, vai-se fazer uma obra com 5 anos de garantia? Agora também permita-me que lhe diga, aqui há partidos, há pessoas com opiniões diferentes. Eu tenho esta opinião, não significa que a minha opinião seja a certa, a boa, mas é uma opinião. Eu não estou louco, de modo que acho estranho que dentro dessa plétora de partidos que têm representação na Assembleia Municipal não houvesse ninguém com a minha opinião. Não sei se está a ver a ideia, quer dizer, eu não digo que a minha opinião seja a João, certa, mas é deixe-me só terminar, é uma opinião, e agora eu pergunto, então não houve outra pessoa com outra opinião, não houve ninguém que contestasse João, a mas quem está filosofia na daquela oposição, obra? quem está na oposição, eu não gosto dessa expressão, mas porque logo à partida faz criar a ideia de que se está contra o poder instituído. E a oposição não é isso, mas vamos até para a cidadania. Mas eu digo mais na oposição, porque a oposição tem o dever de estar atenta e vigilante, mais que o cidadão. Mas o problema é que não tem meios. Enquanto o poder tem os técnicos que podem responder a essas perguntas, não é? Eu sempre queria, quando estive na política, ou mesmo enquanto cidadão, quando quero fazer alguma coisa, quando me vêm com a ditadura dos pareceres e não sei quantos, eu não tenho meios, nem a oposição tem, para rebater questões técnicas. Ramiro, mas tem meios... É menos que tenham no seu seio, nos partidos, esses poderão ter, técnicos que gratuitamente Com certeza. põem o seu conhecimento técnico e Eu parto geral, do cultura princípio, geral ao serviço Ramiro, dessas opiniões. eu parto do princípio que se as estruturas locais de um partido não têm técnicos, certamente no nível mais largo haverá técnicos que queiram dar uma mão. Há um técnico socialista, há um engenheiro mas comunista. quando há uma obra, por exemplo, é feita em discussão pública, há uma intervenção desse género. Há um período relativamente curto para a discussão pública, não é? E depois os projetos estão ali à mão, mas nós não sabemos interpretá-los. E mais, o eco-cidadão não tem forma nem meios para contratar alguém Sem para dúvida. rebater um determinado projeto com impacto ambiental e Ramiro, paisagístico. Tem razão no que diz. fica O assim, cidadão dá uns não palpites. tem. Não, mas eu não me E a oposição também não. Eu não critico o cidadão, agora critico a oposição, porque eu já tenho reparado que as oposições são muito críticas na aparência e no detalhe. Agora, na realidade, não são críticas. E não são críticas porquê? Quanto a mim, porque há aqui uma constelação de interesses e a oposição faz também ela parte dessa constelação de interesses. Quanto mais não seja porque partilha o poder. Porque partilha a importância, porque partilha o prestígio. A questão está mais a democracia está doente. As oposições são feitas por pessoas, não é? E as pessoas são advogados, são engenheiros, são empresários, são, enfim, uma panóplia de profissões, não é? Que tem que trabalhar com poder, não é? E, portanto, quando o João dizia assim, depois também há arquitetos e há engenheiros da oposição, pois há, mas depois tem que trabalhar com poder. Aí está. E tem que fazer ter uma intervenção higiênica. Muito bem, então isso diz-nos imediatamente que de facto as pessoas estão dependentes do poder, quer dizer que os mecanismos de concessão das obras públicas não são absolutamente transparentes, porque de outra forma as pessoas não eram dependentes. Se você tem uma profissão que tem que lidar com o poder, eu compreendo. Como a minha ou como de um engenheiro ou de um arquiteto, não vai pôr em causa, nem pode, os interesses dos seus clientes, mas com certeza, para comprar uma guerra de poder por causa de uma causa coletiva. Ramiro, mas evidentemente... Não é por seu interesse Ramiro, pessoal. Se eu fosse empresário, se eu fosse construtor civil, evidentemente que eu não estava neste programa. Não estava neste programa porque me podia escapar a palavra, até levado pelo entusiasmo, por uma sinceridade que eu não domino, e prejudicar o meu negócio. Evidentemente que eu não estava neste programa, nem estaria em nenhum partido, estava nos bastidores a mover os cordelinhos que porventura me chegassem às mãos. Evidentemente. Agora, eu não sou independente nesse aspecto, eu sou um professor, é o Ministério da Educação que me paga, desde que eu cumpra a minha função com honestidade, com retidão, com exatidão. Que não seja distante o tempo em que os próprios pessoas são nomeados pelo poder autárquico, as direções. Exato. E depois vamos ver se a teia de interesse mesmo aí eu também não tenho pretensões a dirigir nenhuma escola. Não, mas ser dirigido por alguém nomeado pelo poder.
Agora tem, já viu o que é? Já, mas tem toda a Altera razão. tudo. Tem toda a razão. As pessoas vivem dominadas pelo medo. Pelo medo, não é o medo de irem para a prisão. Isto depois podíamos ir extrapolar para outras situações mais gerais. As pessoas não têm medo de ir para a prisão, mas têm medo de perder o negócio e então são prudentes e então não exprimem a sua opinião. Mas há muita gente que, sendo independente, podia exprimir a sua opinião e não exprime por duas razões. Primeiro, porque também come alguma coisa. Segundo, porque não tem opinião, e não tem opinião porque a cabecinha não lhe chega. Portanto, falta de qualidade pessoal e interesses que não são propriamente interesses empresariais, mas podem ser interesses de outra ordem. E eu aí meto no mesmo saco quem está no poder municipal e quem está na oposição municipal, porque eu já tenho lido notícias da Assembleia Municipal e eu acho aquilo caricato, acho que há ali intervenções da oposição que aquilo não tem qualquer interesse, são irrelevâncias, são minudências, fazem de conta que são do João, contra. mas isso também tem a ver... Isso a nível municipal e a nível nacional. Isso também tem a ver, por exemplo, no poder autárquico, portanto, as Assembleias Municipais não têm mediatização, nem têm qualquer feedback junto das populações, ou seja, é uma... Eu cheguei a assistir a algumas e fui maltratado, mas também no caso aqui não interessa, e dizer lá uma coisa importantíssima para a população, ou o maior disparate do mundo vale o mesmo. Claro. Fica no seio das pessoas que se movem nos partidos e não tem nenhum impacto. Eu fui lá uma vez e não fui mais. Porquê? Porque não há nenhum feedback sobre qualquer intervenção, mesmo da cidadania, que eles dizem. Eu até sugeri uma vez que fizessem as Assembleias Municipais fora do horário, depois até fizeram, e que, por exemplo, o cidadão tal qual como os eleitos, os representantes, tivessem uma justificação, uma falta justificada ou uma justificação para faltar ao trabalho. Ou seja, se é da cidadania assim tão importante, então a pessoa que se disponibiliza, que comprova ter um interesse objetivo e não para justificar a falta para se voltar ao trabalho, e que vai ter uma intervenção relevante, claro que vai me perguntar quem é que avaliaria isso, não é? Deveria ter a sua falta justificada. Isso é que é cidadania. Ora bem, Ramiro, eu aí em princípio concordo consigo, mas há uma solução mais económica, é que essas sessões da Assembleia Municipal se realizem fora do horário de trabalho e aí já o cidadão não teria necessidade de faltar. Mas se for fora do horário de trabalho, também os eleitos, os representantes, os eleitos locais, não deviam ter direito à senha de presença, porque é fora do horário de trabalho. Não é? Sim. Não, estamos de acordo? Absolutamente de acordo. Eu acho que esta profissionalização da política não é condizente com o espírito democrático. Realmente tem que ser pagos, pois quem trabalha, quem tem um trabalho técnico, o Presidente da Câmara, vereadores no ativo, as pessoas que fazem alguma coisa, com certeza que têm que receber, porque não podem trabalhar. Agora, quem tem uma função meramente política, com certeza que eu dou-lhe inteira razão e não deviam ter direito a qualquer compensação monetária. Bom, nós iremos ter muitas oportunidades para discutir o sistema político e autárquico. Sim, mas, Ramiro, é que a questão é esta, é que as pessoas discutem muito política, são todas muito democratas, mas é no abstrato. Quando se trata de enfrentar a realidade, as questões muito concretas, parece que a atitude democrática se esfuma ou se esvai. As pessoas tornam-se prudentes, tornam-se cuidadosas, porque têm medo. E têm medo não é só por uma questão de interesse, é por uma questão de opinião, porque dizem, depois arriscam-se a que digam, olha, aquele é parvo, aquele é ingênuo. Não há estímulo, por exemplo. Ramiro, eu já há muito tempo preconizo, não é? Um poder democrático, maduro, até deveria premiar os seus cidadãos de intervenção cívica e criar, por exemplo, um prémio para o cidadão que melhor intervenção tivesse nessa luta ou nessa vigilância atenta para o poder político. Não acha isso um pouco infantil dar prémios ao cidadão? Não é um prémio, estou a dizer um prémio monetário. Reconhecer esse mérito. Uma distinção. Pela sua relevância. Eles falam tanto na cidadania, depois o parvo do cidadão que tem essa intervenção só vai ter problemas. Claro. E não vai ter um único reconhecimento. Sem dúvida. Aí estou absolutamente de acordo. E portanto, assim como há o provedor de determinadas instituições que têm uma parcela do poder público para ver
e fiscalizar. Também já chegou aqui a ver o provedor municipal, mas não era aí que eu queria chegar. Mas então, haver de facto esse reconhecimento para os cidadãos que tivessem essa intervenção da cidadania relevante e notória. Tínhamos o problema do notório porque eu acabei de dizer que não há mediatização, quer dizer, não há qualquer reconhecimento. Você se faz barulho porque faz barulho, se faz por intermédio de requerimentos porque quer entorpecer o poder político, se você faz uma pedido de certidão a perguntar isto e aquilo e aquilo outro, e eles perguntam lá o que é que este gajo quer, para que partido é que está a trabalhar, onde é que ele quer chegar. Exatamente. Porquê? Porque e logo avaliam-no atrofiam a cidadania. Avaliam-no pela medida deles, porque para eles só há uma medida que é do interesse. Se você faz alguma coisa como cidadão desinteressado, empenhado, eles não interpretam isso como um empenho, interpretam como um interesse. Para quem é que tu estás a trabalhar? O que é que tu queres? É exato. Portanto, isso chama-se cinismo. Cinismo quer dizer o cinismo e a hipocrisia não ser de mãos dadas. O cinismo é agressivo, a hipocrisia é mentirosa. Mas para mim a atividade política corrente caracteriza-se por essas duas atitudes, cinismo por um lado e hipocrisia por outro. Por isso é que eu nunca tive intervenção política, porque eu sei que é um mundo onde... Teve, não é? Não, intervenção política a nível local nunca tive nem quis ter. Até o João já fui candidato, eu já fui eleito, mas... Sim, já fui candidato há muitos anos pelo CDS, pois. Sim, mas também na altura acho piada porque colocaram-me em quinto lugar, quer dizer, eu nunca na vida, então na altura da decadência do CDS, que foi um partido, enfim, que mediante alguma sorte também teve relevância em Esposenda, e por 89 o CDS caiu a pique e, portanto, o poder da moda, o PSD, que até a nível nacional tinha ganho eleições, o poder da moda, bom, isso não é propriamente da moda, o poder, enfim, vamos dizer da moda. Sim, mas agora o CDS está no bloco central do poder também, não é? E então, claro, o CDS nessa altura era um caso perdido e eu, como um ingênuo, quis experimentar a vida política, inscrevi-me no CDS com toda a sinceridade, porque era o partido que mais se aproximava do meu, digamos, do meu ideal, vamos dizer assim. Mas já agora, fala nisso... Fiquei em quinto lugar na lista, nunca mais me esquece. Repara, sem falar agora aqui na figura, mas é assim, depois as pessoas falam, os partidos e tal... Os partidos que as pessoas vão por interesse, depois vem alguém como o meu ex-bastonário, não é? Vai para um partido simpático, foi aquele que eu fui eleito. Já foi o seu também. Exatamente. Que eu já não ia votar há 4 ou 5 eleições e eu devia ter vergonha de dizer isto, mas não tenho, sou sincero. Sou como o comum dos mortais. Não tem que ter vergonha. Não, é um fenómeno porque às vezes nós temos alguma obrigação de modelar comportamentos ou de ser exemplo para, enfim, elites que já não existem, que eu não me considero, mas enfim, o João perceberá e os espectadores perceberão o que eu quero dizer. E, portanto, não tenho muito orgulho em dizer isto, não é? Mas como o meu filho fez 18 anos e para ele era o primeiro ato eleitoral, que era importante para ele, e pediu-me para levá-lo à escola. E eu achei que era uma violência e levá-lo para votar e não votar eu, não é? E depois lembrei-me que tinha, como o Partido da Terra, mal eu sabia que ia ter o resultado que teve, e de facto fui votar, já não ia há muito tempo, e regressei ao meu partido, a votar no meu partido. Mas para dizer o quê? Que já estão a criar aqui uma espécie de mácula ou de estigma na candidatura do Marinho Pinto, quer dizer. Mas por que razão? Porque já está a ser condenado por querer seguir carreira política. Eles podem. Mesmo que ele queira, não sei se quer ou se não quer, não sei por que razões é que o homem foi, admiro-lhe a coragem que fez como eu, foi concorrer para um partido para perder, que à partida o máximo que lhe aconteceria era perder, e ganhou. Mas agora, porque ganhou, já toda a gente lhe atira pedras. E portanto, é isto que está. Eles, os que vivem no bloco central dos interesses dos partidos, não aceitam estas coisas e, portanto, tentam desvalorizar e minorizar as pessoas que, por algum motivo, querem ter intervenção política, tem que ser necessariamente contra eles, e que depois nós já vamos frágeis porque vamos num partido pequeno. Ainda nos dão mais porrada, ainda nos tentam ridicularizar por a gente ter esta intervenção cívica, em vez de aplaudir. E depois, se vão independentes, não são verdadeiramente independentes, acabamos sempre no mesmo. Ou seja, estar na política só pode ser nos partidos clássicos. Exato.
Isto independentemente não, mas, se repare, criticá-la ou não. Agora o Ramiro não concordará comigo, mas independentemente das opiniões do Partido da Terra ou de outros partidos, não há dúvida que estas eleições europeias serviram como protesto contra, não é contra a Europa, é contra a burocracia, contra aquela gente que está em Bruxelas a querer mandar na Europa por conta deles ou por conta de alguém. Deixe-me só que lhe diga isto. Nós já falámos várias vezes só sobre reparar isso, no seguinte, eu reparei que... Para mim não é a Europa que existe é a mesma que existia há 100, há 50. Era aí que eu ia bater, com certeza. E, portanto, onde houve menos abstenção foi onde havia partidos alternativos. Em França, a Frente Nacional, que era um partido marginal, ou que se tornou um partido marginal ao longo dos anos, depois de um apogeu nos anos 80, tornou-se o partido mais votado. No Reino Unido foi o UKIP, o Partido da Independência, também é um partido anti-Europa, Europa entre aspas, isto na linha do que o senhor me estava a dizer. Na Dinamarca foi um partido também anti-sistema, agora para usar outra fraseologia, de modo que onde houve menos abstenção foi, com exceção da Itália. João, mas eu peço desculpa, mas estas eleições não se estava a discutir a Europa, se não éramos todos contra? Não, se isto estas fosse, eleições eram para o Parlamento Europeu. Se fizéssemos está bem, mas é para o Parlamento Europeu instituído. Não estávamos a discutir o modelo da Europa, estávamos a discutir o sistema, não estávamos a discutir o sistema. Sim, ou seja, estava-se a distribuir lugares para o Parlamento Europeu. Certo, mas as pessoas aproveitaram para manifestar... Nós andamos a brincar com isto. Aproveitaram a sua opinião para manifestar... aproveitaram esta ocasião para manifestar a sua opinião relativamente à Europa. Mas agora se fizesse um referendo à Europa, não é fazer um referendo em cada país para ver se querem fazer parte da União Europeia. Se houvesse um referendo à Europa, não acha que a Europa perdia? Deixe-me... este tal qual está organizado. Já lhe respondo. A Europa, União Europeia, o êxito do Marinho Pinho, ou do Partido da Terra, ou do Marinho Pinho, foi que as pessoas... as pessoas interpretaram, digamos, o aparecimento desta personalidade, que ele já era conhecido da televisão, não só pelas intervenções como bastonário, mas também foi convidado muitas vezes para programas de grande audiência, portanto era uma pessoa conhecida, e isso facilitou-lhe um bocadinho, e identificaram-no como um sujeito antissistema. Um indivíduo de coragem, capaz de enfrentar o touro pelos cornos, como se costuma dizer. E então diziam que ele era demagogo. Teve aquela votação. Portanto, ele aqui em Portugal, digamos assim, assumiu o papel que assumiu a Frente Nacional em França, o UKIP no Reino Unido, na Dinamarca um partido cujo nome eu não conheço, mas que também é antissistema, e portanto aí está. Agora dou-lhe de inteira razão. Não, ora, essa é que é interessante. Numa democracia tão imaculada como a nossa, que até tem cravos a enfeitá-la, fez-se a adesão, que é um ato grave, na medida em que determinava uma perda de soberania, sem haver um referendo. João, e mais, como o descaramento, eu lembro perfeitamente que os políticos da altura disseram isto é uma decisão demasiado grave para ser sujeita a referendo. Já havia uma monstruosidade maior. Concordo consigo, mas aqui a questão é a Europa que nós aderimos não é a Europa que existe atualmente. Ramiro, essencialmente é a mesma coisa. E repare, a Europa... Não é, nós, quando entramos para a União Europeia, foi benéfico. Em termos imediatos. Foi benéfico para alguns que já estavam na expectativa de receber o país cresceu muito com o dinheiro que muito se estragou, mas nós tivemos muitas e temos muitas infraestruturas graças à nossa integração europeia. Acho que não terá dúvidas relativamente a isso. Ramiro, tenho dúvidas porque parte das infraestruturas são inúteis. Olha, o aeroporto de Beja é uma espécie de exemplo maior. Algo caríssimo que está às moscas. Muitas infraestruturas apodreceram antes de serem usadas. Câmaras municipais por aí, e esta aqui também, multiplicaram auditórios, centros culturais, casas de juventude. Mas sabe porquê? Quer dizer, a vida à grande. O cidadão vive na humildade. Estava viciado o sistema. Assim, o que se passa com o governo e com as autarquias, passa-se com a União Europeia e com os países. Há determinados fundos estruturais, ou do equilíbrio financeiro regional, o fundo, na altura existia equilíbrio regional. Imensas siglas. E o que é que acontece? Havia um determinado pacote, um determinado volume, e depois a União Europeia só queria saber se o dinheiro era aplicado, não queria saber se era bem aplicado, ou seja, deixava isso ao critério nacional. Com certeza. E os nossos
à boa maneira portuguesa, e se calhar noutros países também, bem, se nós temos esse dinheiro, vamos fazer aí programas Mas com certeza. e projetos perfeitamente inúteis. Mas com certeza, Percebe? Ramiro, por isso é que a perda de Mas independência, a perda da autonomia é um mal em si mas mesmo. a Europa devia ter feito um bocado à medida do exemplo de Ponte Lima, que é assim, opá, vocês se não gastar, ficam aí com ele. Porque Mas se não ficam gastasse aí o com dinheiro ia ele para trás. no banco? Para outras necessidades, ou que eles muitas vezes diziam assim, este dinheiro é para este fim, é para esta área. Tem X tempo para aplicar. Se não aplicar, o dinheiro vai para trás. E o que acontecia? O governo, junto com as autarquias, dizia assim, vamos aqui apresentar projetos. Daí que, quando o essencial estava feito, passava para o supérfluo. Mas com certeza. E nós acabámos por desperdiçar. Quer dizer, não se desperdiçou, porque esse dinheiro ia para trás. Mas depois esqueceram-se foi da manutenção. É evidente. Olha, os estádios de futebol, pronto, de futebol. os exemplos são inúmeros. Digo-lhe uma O coisa. metro, uma série de infraestruturas que certeza. fazê-las a caro, mas o dinheiro era dos outros, mas depois a manutenção é nossa. Olha, aí então mais Para lembrar valeria... as pessoas que pagam a casa, mas depois não conseguem pagar a manutenção. Compram o carro, pagam a prestação, mas as revisões e os pneus ficam para trás. Mas isto no fundo acaba por ser um destino merecido, eu vou agora dizer, por todos nós. Eu acho por mim, talvez não, por si talvez não, porque eu sempre fui crítico relativamente a isto, mas para muita gente, muito cidadão, agora não estou a falar contra os políticos, estou a falar contra os cidadãos, porque eu lembro-me quando o Cavaco era primeiro-ministro e fez aí umas obras públicas, umas estradas, umas pontes, a oposição acusou-o da política do botão. Ele nunca mais me esquece, política do botão, como se fazer obra pública fosse, digamos, e de betão, com certeza, que não era de madeira ou de papelão, era de betão, como se fazer obra pública fosse pecado. Mas ficaram invejosos, porque o homem fez alguma coisa de jeito, pelo menos fez a coisa. Ora, e agora vamos ao Sócrates. O Sócrates endividou o país, arruinou o país, mas há uma coisa que ele fez e as pessoas agora riem-se, ainda se riem. As autoestradas têm uma importância extraordinária para o desenvolvimento do país. São vias de comunicação para o interior. Chegamos a Bragança, chegamos a Chaves, chegamos à Guarda, a Viseu, àquelas terras abandonadas, chegamos lá facilmente e depressa. Ora, isso forçosamente que influencia positivamente o desenvolvimento das regiões. E agora para que é que servem? Se tiram as escolas, tiram os tribunais, tiram os centros de saúde, pois, para que é que servem? Mas essa é outra questão. Mas as maternidades, deixe-me voltar às as elites. Não, fica Ramiro, lá o senhor com a vaquinha, cachorro, sem dúvida, à espera que... Mas deixe-me acentuar uma crítica. Uma crítica. As pessoas riem-se, inteligentes como são, têm o direito de se rir, e dizem, então foram fazer 2 autoestradas para Lisboa, uma há que já existia, ou pelo menos estava em construção há muitos anos, a outra mais no litoral, e as pessoas riem-se, 2 autoestradas. Agora esquecem uma coisa, é que a autoestrada do litoral não liga Porto a Lisboa, liga uma série de cidades, liga Leiria, liga Alcobaça, liga Caldas da Rainha, liga Peniche, liga uma série de localidades que, embora estejam mais próximas da costa, também estavam um pouco marginalizadas. Portanto, é melhor fazer 2 estradas paralelas do que estar a fazer uma única estrada com inúmeras variantes, uma variante para Aveiro, já havia a variante para Aveiro. Há um acidente, não deixa de haver alternativa. Também, portanto, este excesso aparente de autoestradas, para mim é algo positivo, e positivo em termos de uso e também positivo em termos de significado para a nossa engenharia. Foram autoestradas construídas com dinheiro, não era dinheiro português, mas quem as concebeu, quem as construiu era português, e portanto a gente passa nas autoestradas, vê aqueles viadutos altos, elegantes, quer dizer, fica realmente maravilhado com a qualidade da nossa engenharia, e as autoestradas deviam ser o nosso orgulho, mas o cidadão comum persiste em rir-se, em escarnecer. Não, primeiro agora, as condições, João, o quadro financeiro, com certeza que é deficiente. Primeiro que as pessoas têm a memória curta, não é? As pessoas esquecem-se depressa do suplício que era ir, por exemplo, desposando ao Porto, antes da A28. Claro. Pagando ou não pagando, as pessoas têm que ter alternativa. E as pessoas quando dizem assim, pois, mas não fazem ideia. Alguns não fazem pura e simplesmente. Claro, outros esqueceram-se. Tem razão. É ingratidão. E portanto, falam, não querem pagar, mas não vão pela 13. A Estrada Nacional 13 deu uma verdadeira alternativa. Era a única que existia, estava muito pior que esta que agora em termos de trânsito. Sem dúvida. E portanto, essa discussão
é inútil, portanto, Claro. a vantagem das autoestradas a pagar ou não, que haja alternativa, que eu possa pagar. Sem dúvida. Não ter autoestrada, não há alternativa, nem pagando, nem pagando. Quem quiser ir pela 13, enfim, claro, devia ter mais alternativas a não pagar. Mas antes da autoestrada, a única alternativa que era aquela, portanto, eu acho que isto aqui é um argumento falacioso. Sem dúvida. Antes não tinham nenhuma, agora têm uma alternativa de autoestrada paga ou que existia. Não acabaram com a outra. Ela é exatamente a mesma coisa, com alguns troços até melhorados. E, portanto, as pessoas têm que optar. Não podem, meu caro amigo, também todos vão andar de Mercedes, ou de Ferrari, ou de metro, ou de... É claro, é claro. Agora, há esse aspecto da pertença a um grupo. Isto, repare, os Estados Unidos era um conjunto, em 1850, antes da Guerra Civil Americana, era um conjunto de Estados independentes. Depois veio a Guerra Civil, que criou os Estados Unidos da América. Na Itália, aconteceu a mesma coisa com o Garibaldi, herói nacional. Que herói? A Itália era um conjunto de Estados independentes e tornou-se um país único. Na Alemanha, o Bismarck, herói alemão, o que é que ele fez? Uniu os principados numa grande nação. O que é que fizeram as grandes nações? Guerra. Aliás, nos Estados Unidos foi ainda pior, para fazer a grande nação, guerra. E, portanto, o que é que eu quero dizer? É que esta tendência para criar grandes entidades políticas tem uma finalidade perversa e oculta. É a escravização da própria humanidade. Criar uma única nação, aliás, falam nisso. Somos todos... Mas a Europa não tem essa... A Europa, enquanto Constituição Europeia, não tem essa matriz, creio eu. Eu acho que sim. Não tem essa matriz explicitamente, mas tem ocultamente, a matriz oculta é precisamente essa. É a escravização, a destruição da Europa. Eu, quando penso em Comunidade Europeia, penso em anti-Europa. O que é a Comunidade Europeia, Ramiro? Se formos ver, isso seria uma discussão mais prolongada. É uma extensão dos Estados Unidos. A Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha não tem independência. As pessoas pensam que a Alemanha é rica e faz o que quer. Não faz nada. Os alemães são, estão subordinados ao poder americano desde a Segunda Guerra Mundial. Fazem na Europa, estar. Agora, eles são os mandões da Europa, mas por conta de quem? Dos Estados Unidos. Aliás, se eu vejo agora na crise da Ucrânia que os americanos quiseram lá fazer a vergonha que têm feito noutros lados, e o que é que acontece? Acontece que os europeus foram arrastando os pés, foram atrás dos americanos a arrastar os pés, mas foram indo, mostrando subserviência. E, portanto, isto da Europa corresponde à escravização do país. Quando vêm esses fundos aqui, esses deputados, vindo há tempos veio aqui um deputado falar nos dinheiros, com certeza há os dinheiros, há uma mecânica para gastar os dinheiros, como o senhor disse muito bem, fez a radiografia da filosofia da despesa. Sim, senhor, é essa. Mas, é claro, tudo isso redunda em perda de independência. Já não somos um país independente. Basta termos uma moeda que não é a nossa. Bem, mas já não éramos, não é? Portanto, antes da... Nós, pela nossa pequena dimensão geográfica, populacional e mesmo económica, eu ouvia dizer várias vezes, não é? Muitas vezes, que eram dominados também pelas multinacionais, quer dizer, a Nestlé tem, sei lá, quantas vezes o orçamento do Estado português. Claro. Portanto, como é que o Estado, se tiver que negociar alguma coisa, ou defrontar uma multinacional, por exemplo? Olha, o Salazar proibiu a Coca-Cola em Portugal. Porque era um Estado autoritário, não é? Era um Estado autoritário. Então, mas agora não é possível. Aí vamos dizer, então, era autoritário, mas o país, pela boca ou pela mão dele, era independente. Agora, dentro, era uma autoridade talvez excessiva ou inadequada, mas fora demonstrou independência. Mas este modelo, agora, tal qual existe, não havia espaço para o Portugal salazarista, não é? Não havia? Deixou de haver com o 25 de Abril. Não havia espaço mesmo nesta Europa, não? Não. Nós não temos hipótese, ou estamos na Europa, ou estamos virados para a África, nós não conseguimos ser autónomos sem expansão, quer a nível da imigração, quer a nível económico, quer dizer, nós não conseguimos ser autossuficientes, não temos mercado, nem temos matérias-primas provavelmente para a autossuficiência. Logo, temos de ter parceiros comerciais, não é? Parceiros comerciais temos, mas já tínhamos no tempo de Salazar, nós pertencemos à EFTA, mas tínhamos o ultramar, não é? Sim, mas a EFTA era um organismo... É que lá nós é que fixávamos os preços às matérias-primas, não é? Pois, mas... Não fixávamos, eram nossas. Sim, a África era uma mais-valia, mas de facto com a África ou sem ela havia independência, embora
houvesse também interdependência económica, mas do ponto de vista político havia independência. É claro que não se admitia, como o senhor dizia muito bem, que um país quisesse afirmar a sua independência, embora agora as coisas começam a mudar um bocadinho, não é? Porque, digamos, a vergonha é tal a todos os níveis, a nível financeiro, económico, até de costumes, de atitudes, de regulamentos, que as pessoas começam, digamos, a sacudir o jugo. Eu acho que estão a começar a sacudir o jugo. É assim, isto nós vivemos numa fase com a crise económica que está, que há diagnósticos que é impossível de fazer, atendendo a que a sociedade, do meu ponto de vista, e eu queria aqui introduzir um tema que nós também já estamos a avançar, e depois podemos voltar, que está de tal maneira adormecido ou em estado de letargia que há fenómenos que nós já nem conseguimos visualizar, não é? E de maneira que, quer mesmo na relação com a Europa, eu acho que a falta de participação, ela já é habitual, as pessoas não se identificam com estas eleições para o Parlamento Europeu porque não se revê nos deputados, nestes aqui que fará nos da Europa. Eles apanham o avião e nós não sabemos mais nada. Porque o Parlamento Europeu não existe. Exato. Enquanto expressão de representação nacional, portanto, é uma farsa. Portanto, eu fui lá votar para nada, literalmente para nada. E depois, esta das famílias europeias, quer dizer, nós aqui às vezes os partidos, que é uma família nacional, já é difícil de conciliar. Os seguros e os costas, a gente não os entende. Estas guerrilhas. Agora imagine uma família europeia, mas que é isto? E eu dizer que é candidato ao Presidente do Parlamento Europeu e eu, não é possível. Portanto, isto é tudo artificial. Portanto, a Europa, mesmo enquanto as instituições europeias, enquanto em termos de representação, não tem que seguir o modelo nacional, não há hipótese. E, portanto, este modelo não funciona, isto é uma fachada, as pessoas votam, e eu fui votar por um exercício meramente de cidadania, mas vazio, formal, para mim formal. Olha, mas eu não queria, digamos, continuar aqui neste tema, porque nós temos muito tempo para o fazer, e gostaria de falar de alguns temas, pelo menos de um, não é que está na ordem do dia, que nós passámos aqui há alguns meses sem programa, que era o da violência doméstica, precisamente pelos últimos casos que têm vindo na opinião pública, o de ontem, mas temos o caso do Palito, que depois foi exponenciado por causa daquele episódio ridículo da perseguição, pseudo-perseguição policial, em que as pessoas, mais uma vez, se reveram no criminoso e não na polícia. Quer dizer, não sei se a polícia fez um bom trabalho ou se não fez, mas o que é certo é que realmente demorou muito tempo a ser capturado, mas eu não era aí que eu queria chegar. Queria chegar que realmente a violência doméstica continua a ser uma enorme destruição da nossa sociedade, agravada se calhar agora pela situação económica grave e com a crise. Eu acho que, portanto, a desestruturação que havia nas famílias, que sempre houve, e agora fica mais a nu, precisamente por causa deste nervosismo e por causa deste stress das pessoas não conseguirem pagar as despesas. Não sei se isto se refletiu em algum destes casos, penso que neste último talvez. Falam em doenças, mas eu também não queria aqui concretizar muito, também não se sabe muito bem se foi um suicídio a pedido ou se foi mas refere-se ao casal de Bragança. Sim, de Moncorvo. Casal entre aspas, porque eu também não percebi muito bem, mas os casais agora também é uma figura... Não, era um casal que estava divorciado, mas continuavam a dar-se bem. Eu penso que o relacionamento... Às vezes, aquilo que eu li às vezes. O relacionamento deles era bom, mas que terá sido porque ambos padeciam de uma doença grave, cancerígena, mas isso... em fase terminal. Resolveram... Mas terá sido uma prova de amor ou terá sido uma prova de disfunção conjugal? Foi talvez acharem que essa seria a melhor solução, a solução mais cómoda, mais prática de concluir. O que é certo é que morreram mais duas pessoas, uma foi por suicídio, outra não sabe, não é? Já tinha outro, o Palito, herói nacional, novo herói nacional, feito o que fez. As vítimas da violência doméstica, as visíveis, que neste caso são as mulheres, que é a mais dramática, embora há uma violência doméstica invisível, com efeitos também perversos relativamente aos homens, que depois têm vergonha de se queixar, mas que depois também não podem bater porque já sabem o que vai acontecer. Os abusos que existem a propósito desta paranoia da violência doméstica e desta mediação que tem,
que qualquer problema as mulheres se queixam e lá leva o fulano com a pulseira eletrónica e não se pode aproximar, e aqui é uma forma perversa de o afastar da casa morada de família sem ter que gastar dinheiro num processo. O que é certo é que eu acho que já se exigia aqui uma intervenção à maneira um bocado ao estilo da proteção de menores, ou seja, com o número de casos que está a existir, me parece que tem que haver uma intervenção rápida, não é da polícia, o problema não é policial, só é policial depois de acontecer isto. Claro, claro. A polícia não é preventiva, a polícia não podemos pôr um polícia em cada residência ou em cada... Portanto, claro, tem que ser as próprias pessoas, tal qual que veem um miúdo a ser maltratado. Eu li ontem, não sei se viu essa notícia, que também já há um relatório qualquer de que as crianças maltratadas, também em função da crise económica, ou seja, as pessoas estão impacientes, estão estressadas e portanto, as pessoas mais fragilizadas, neste caso os idosos, que nós falámos já nos outros programas, a mulher particularmente, e agora as crianças, vítimas de violência por causa... E então só funcionam os tribunais e a polícia, quer dizer, em vez de se intervir a jusante e ver as causas, porque é que isto está a acontecer, e vamos acompanhar as famílias, e eu estou aqui a lançar o argumento ao contrário, quer dizer, quando falamos no público, dar prevalência ao económico, quando falamos no privado, ninguém quer saber o que está para trás, ou seja, a pessoa portou-se mal fora de casa, ou até dentro, porque só entram depois do tiro, não é? Antes não entravam, e se não será aqui, à moda antiga, que a vizinhança terá que ser o primeiro aviso, ou seja, se não devia de existir aqui uma obrigação legal de denúncia, quando as pessoas se apercebem que há um maltrato, que há um grito, que há... E para não chegar a esta situação. Até, repare que mais penoso é que muitas das vítimas, antes, enfim, de serem severamente agredidas ou até mortas, já se tinham queixado, já tinham dado sinais, portanto a situação muitas vezes estava sinalizada e nada se fez, quer dizer, não há, é o que o senhor diz e diz muito bem, se há uma comissão de proteção de menores, depois deveria haver uma comissão de proteção de menores e de maiores, e portanto situações que estão sinalizadas, que são conhecidas de alguém, deviam ter um encaminhamento rápido, que não tivesse que passar imediatamente pelo tribunal. As vítimas ou as potenciais vítimas devem poder ser protegidas. A vantagem das comissões de proteção de menores, que muitas vezes também tem uma intervenção formal, é que além de técnicos, os técnicos têm sempre aquela presunção de que sabem tudo do ponto de vista técnico, mas depois não conhecem muito bem a realidade, é composta por pessoas da comunidade, professores, que conhecem as personagens. Com certeza. Que conhecem o seu passado, claro, que conhecem a sua interação com o meio social e, portanto, que é mais fácil de diagnosticar. E as próprias pessoas, potenciais agressores, também sabem que são conhecidos. Sem dúvida. Não é? O polícia que lá vai, uma vez avisava, viu fulano bêbado, acabou o seu turno, para ele o problema e morreu. Claro. Não é? Epá, não era eu que estava, fui eu lá que fui, depois no outro dia vai o outro a seguir e até já interage de maneira diferente. Parece que temos pouco tempo, não é? Não, mas é verdade, essa função que o senhor considera importante, eu também, e qualquer pessoa considerará importante, deveria ter sido em épocas anteriores desempenhada pelos sacerdotes, e é um dos aspectos que nunca me aproximou da Igreja Católica, que é dominante aqui, foi que eu nunca vi, será exagero, mas raramente vi um membro do clero intervir junto de uma família para pacificar, para chamar à razão. Antes de perguntar, alguns até eram promovidos a ministro da comunhão. Pois, portanto não basta dar a comunhão, não basta dar o batismo para ter essa função humanizadora, era preciso intervir nas famílias para pacificar, para repor a harmonia. Eu não vi elementos do clero. Agora há outras religiões por aí João, mas é isso aí... e vão um pouco pelo mesmo caminho, quer dizer, ficam pelo formalismo. Mas, enquanto as pessoas aceitam, por exemplo, a intervenção da psiquiatria, da psicologia a nível individual, portanto, e aliás a propósito disso que eu vou falar aqui num livro, a terapia conjugal é só para as elites. Primeiro porque culturalmente as pessoas não aceitam muito bem que há gente, marido e mulher, não se mete colher, não é? É o que dizem. E isto está aqui a primeira perversão, mas não mete a colher porquê? Mete a pistola? Claro. E portanto, mas porquê? Porque aquela história, hoje estão chateados,
a gente interfere, amanhã é inimigo porque ela já se dão bem outra vez. Ramiro, muito simplesmente por uma razão, é que tradicionalmente o homem era o senhor, era o pater familias, era o dono dos filhos, o dono da mulher, e portanto tal como não entra em sua casa sem autorização, também o dono da casa, porque a gente fala muito das donas de casa, mas são as donas de casa para a costura, para o cozinhado, mas o verdadeiro dono, o senhor, era o homem. E então, claro que, como eu não entro em sua casa sem autorização, também ninguém se sentia autorizado em intervir, em meter a colher em casa alheia. Hoje já não é assim, o homem não tem que ser dono de coisa nenhuma. Sim, nem o homem nem a mulher. Portanto, houve essa revolução de atitudes. Acho que há muito indivíduo, deixe-me só terminar, seja de pouca cultura, seja de muita cultura, mas com baixa mentalidade, porque há muito engenheiro, muito médico, que embora tenha licenciaturas, mas do ponto de vista moral e cultural, continuam a ser labregos, não têm qualidade pessoal nenhuma, e então continuam a assumir esse papel de dono. Dono da mulher, João, dono da casa. É coisa mais profunda. Há uma mudança de mentalidades. Eu acho que... Mas não abrange era aí que eu queria queria chegar. Às vezes a questão é patológica, ou seja, quem ama, não é? É um tema que não vamos entrar aqui em romantismo, mas quem ama e quem é rejeitado, independentemente de... Isto eu acho que isto é transversal do grau cultural e profissional, reage da mesma forma. E depois quando está ferido, aliás, eu ia falar nisso aqui por causa do livro, por isso é que eu acho que muitas vezes a intervenção da terapia conjugal não é só para salvar o casamento, para remediar o divórcio, para preparar as pessoas para o divórcio e perceber aqui, porque o título aqui do livro que eu vou aqui recomendar é este propósito, que enfim, eu até pedi àquela pessoa a quem eu emprestei o livro se me podia devolver, que eu já não sei a quem eu emprestei e tive que ir ali à net tirar o título. Eu emprestei a alguém, mas depois não me devolveram, porque era interessante. Não devolveram porque certamente esqueceram. Não diga que não se lembra, agora é que não lhe devolvem. E então, o título do livro, que é Até que a sorte nos separe, precisamente porque muitas vezes o divórcio é a sorte para aquele casal, a sorte de recuperarem a sua dignidade, o prazer de viver, e portanto, que é de um psiquiatra que além de mais é professor universitário, catedrático, e que é especialista em terapia conjugal, que é o António Pereira. O livro que eu comprei era da Ambar Editora, que eu nem sabia que publicava livros, pensei que era só material escolar, que está esgotado, portanto não procurem, porque eu comprei o último na altura, até o mando a vir diretamente. E agora, não sei se fizeram outra edição, mas agora sei que há disponível, porque eu vi hoje na net a procurar, numa editora que eu também não conhecia, que é Livro Psique, enfim, não interessa. Sei que se trata de um livro que vem a propósito agora aqui da violência doméstica, que é feito a partir de casos clínicos, que foram tratados por este terapeuta conjugal, e que não é destinado a técnicos, é destinado a nada das pessoas, para muitas vezes perceberem e ajudar até a resolver os problemas. Este senhor faz terapia conjugal, portanto, mas é para as elites, porque eu não estou a ver uma pessoa qualquer aceitar de bom grado um acompanhamento, mas não é errado, não é pensar que é para salvar o casamento, porque muitas vezes é como as doenças, pá, não tem cura, tira-se, não se recupera o órgão, tira-se, e portanto as pessoas conseguem viver amputadas, mais vale isso estar a sofrer a vida toda, não é? Mas eu só ia ler aqui o prefácio para as pessoas perceberem o grau de interesse do livro. É um livro que se vê bem por capítulos a partir em casos clínicos. Esta obra reflete a experiência clínica do autor enquanto psiquiatra e terapeuta de casal. É um livro de divulgação destinado à generalidade das pessoas, ainda que pretenda também ser útil a médicos e psicólogos que não tenham formação específica em terapia conjugal, assim como para qualquer profissional da área da intervenção social, quer dizer, advogados, quer dizer, assistentes sociais, etc. António Santos Pereira partilha com os leitores, numa escrita leve e muitas vezes divertida, algumas minas e armadilhas que dificultam a estruturação das relações conjugais, estáveis e funcionais, dando também pistas para que as pessoas possam evitar relações românticas inviáveis, que é outra ilusão, e para reparar os danos daquelas que, não o sendo, estão doentes e carecem de terapia. Tenta ainda desvendar como para a felicidade individual de cada um dos cônjuges, e vale a pena dizê-lo, dos filhos, também faça sentido acreditar que seja a sorte e não a morte a separá-los. Isto vem mesmo a propósito, ou seja, o divórcio, muitas vezes bem feito, evitava estas situações. Sem dúvida.
E penso que chegámos ao fim, apesar de sentirmos que havia muito mais ainda para conversarmos. Mais uma vez, só tenho que dar os parabéns por mais uma excelente hora que não só nós aqui, como todos aqueles que nos acompanharam em casa, podemos acompanhar, como eu disse, a excelente conversa que travaram os dois. Dizer que regressamos de hoje a 15 dias, o programa é quinzenal e façam as despedidas. Eu só tenho boa noite para dizer, eu já tinha farto aqui de falar, não é? Nesta ponta final, não é, João? Pois, eu também me despeço e despeço. Realmente esse texto está interessante. As pessoas têm que se convencer que de facto o romantismo geralmente é uma ilusão. Claro que são ilusões que as revistas, que a televisão difundem, aquele ideal do amor perfeito, da alma gêmea, tudo isso conduz à ilusão, ao engano e depois à desilusão. E que portanto, cada vez mais temos a percepção que as relações não são eternas, cada vez são relações a prazo e é assim que têm que ser encaradas. Ninguém pode garantir uma relação para a vida, apesar da Igreja Católica, enfim, defender esse modelo que é o que sustenta a família, mas hoje temos pessoas que casam 5 ou 6 vezes, ou até mais, em busca da felicidade. Às vezes não será em busca de outras coisas, mas vamos acreditar que é da felicidade. E, portanto, passam a vida a tentar, mas tentam. Claro. Em vez de estar a sofrer de um amor incompreendido, porque nestes casos, às vezes patológicos, eu não tenho dúvidas que as pessoas se gostam, se amam de uma forma perversa, embora me custe, eu digo sempre isso, às vezes no tribunal, eu não compreendo como é que uma pessoa que ama consiga bater. Não. Acontece-nos com os filhos, acontece-nos com os amigos, acontece com toda a gente, com qualquer relação. As pessoas são muito sensíveis relativamente àquilo que lhes sucede, mas pouco sensíveis relativamente àquilo que acontece ao parceiro do lado. E foi assim mesmo. Agora, para terminarmos, sem antes querer agradecer ao X Praça por nos ter recebido aqui nesta belíssima casa que hoje totalmente remodelada. Para quem conhece o X Praça ou conhecia até bem pouco tempo, de certeza quando hoje vier vai ver um X Praça diferente. Nós estamos no primeiro andar, como está o Dr. Ramiro ali a dizer muito bem, e eu vou colocar até imagens lá de fora que antes de terminarmos, o Dr. Ramiro ainda quer dizer mais alguma coisa, mas estava a falar do X Praça. Nós estamos a ver aqui o exterior com a esplanada, uma excelente esplanada, numa noite maravilhosa. Como podem ver, as árvores não se mexem, portanto o tempo está muito agradável para se estar nesta excelente praça, independentemente de tudo o que se possa dizer dela. É uma praça agradável, uma praça onde se pode passar uns excelentes tempos de relax e de lazer. Portanto, já sabe, X Praça no Largo Dr. Fonseca Lima, antigo Largo dos Peixinhos para aqueles mais antigos, é aqui que nos encontramos, com resto de chão e primeiro andar, como eu disse, com uma excelente qualidade, seja até na confecção, e podemos também dizer que no X Praça todos os dias tem pratos do dia. E eu vou dar novamente então a palavra ao Dr. Ramiro Santos para que ele possa dar então a sua última palavra neste programa. Não tem nada a ver com o que estávamos a falar, apesar de querer meter aqui um humor que as aves são um bom exemplo da cidadania em Esposende, mas o que eu queria dizer é o seguinte: espero que não coincida com o jogo da seleção, porque aí teremos que alterar. Nisso, nós é dia 18, não sei se dia 18. Com o dia do jogo da seleção, e hora, penso que não, dia 16 é a seleção. Portanto, é numa segunda-feira, dia 18. Se isso acontecesse, é lógico que nós... É por espectadores, não é por mim, porque eu não acredito na seleção, já cá digo. Mas pronto, isso poderá sempre ser falado no próximo programa, que estamos aí, já com o campeonato a decorrer. Então, desejar a todos uma excelente noite, uma excelente fim de semana, até lá, ainda faltam 2 ou 3 dias para alguns, para outros até só para a semana, mas já sabe, de hoje a 15 dias voltamos com o Conversa Afiada. Mais uma vez, o muito obrigado ao X Praça por nos receber. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade e visite Esposende.
Posso confiar em si? Esposende Serviços TV, o seu canal de notícias e televisão em Esposende.